Descobrir que meu namorado me traiu com uma garota de programa, no mês da nossa festa de noivado. Nós já estávamos juntos tinha mais ou menos 1 ano e meio, quando ele me pediu em casamento, e eu aceitei. Isso era em agosto. Ele me pediu em casamento e a gente combinou de fazer uma festa no mês de setembro pra gente comemorar com a nossa família, né? Ele sempre foi um rapaz muito trabalhador e que sempre quis me agradar, ele sempre quis fazer minhas vontades. Mas eu notava que ele era muito possessivo. Eu comecei a observar isso nele, que ele estava assim, ficando cada dia mais ciumento, mais possessivo. Tudo era motivo de briga, ele sempre achava um motivo para brigar comigo, porque ele ficava com ciúme. E era assim, bem estranho, sabe? Bem esquisito. Ele trabalhava até as 22 horas e ele sempre vinha toda sexta-feira para ficar comigo. A gente ficava o final de semana juntos. Quando foi um dia, eu sempre percebendo que ele estava estranho, esquisito, muito ciumento, eu deixava ele ficar de boa, mais tranquilão, pra ver se a gente evitava brigar, porque a gente brigava demais. Quando foi um dia, ele simplesmente desligou o celular numa sexta-feira e sumiu. Eu fiquei desesperada, porque ele chegava às 22, né? Ele saía, na realidade, do serviço às 22 e chegava lá em casa por volta das 23. Eu fiquei desesperada, porque era sexta-feira, ele tinha sumido, ele nunca tinha feito isso e eu tava doida atrás dele. O telefone dele desligado, eu nem dormia à noite. Eu passei a sexta-feira todinha acordada, a madrugada toda preocupada com ele. Quando foi no sábado, à tarde, ele chegou lá em casa e, como se nada tivesse acontecido, falou que ficou sem bateria e que estava cansado e resolveu ir para casa dele para descansar. Mas em nenhum momento ele colocou o celular para carregar e não me mandou mensagem para me avisar. Eu sei que eu fiquei desesperada. Então ele pediu pra eu colocar o celular dele pra carregar. Peguei o celular dele e vocês sabem como que é mulher, gente, eu não aguentei. Por mais que a gente fala que a gente confia, mas a gente sempre fica assim, sabe, com aquela curiosidade. Peguei o telefone dele, eu vi que tava desbloqueado, não tinha senha. E aí eu fui lá e abri o WhatsApp dele. Coloquei o celular pra carregar, abri o WhatsApp dele e tinha uma foto de uma menina junto com ele no perfil dela. Eles estavam juntos na foto, sabe? E aí eu entrei na conversa, eu já comecei a me tremer, meu coração acelerou, eu já fiquei desesperada. Entrei na conversa, tinha muita coisa ali. Tinha muita coisa ali. Foi ali meu mundo desabou. Eu fiquei desesperada, eu não entendia. E ainda tinha uma mensagem assim falando: obrigado pela noite de ontem. Foi maravilhoso estar com você. Ou seja, a noite de ontem, né? Na sexta-feira, que ele não apareceu em casa e tal. Ai, gente, eu fiquei desesperada. Fora que tinha um monte de foto sensual dela, um monte de foto dele que ele trocava com ela, um monte de coisa. Eu peguei o telefone dele, olhei pra ele assim, eu não acreditava que ele tinha feito isso comigo, porque ele tinha me pedido em casamento, eu achei que ele queria viver comigo pro resto da vida. Eu não acreditava que ele tinha feito isso comigo. Peguei o telefone dele, tirei da tomada, falei assim: que é isso aqui? Me explica agora. Ele simplesmente virou pra mim e falou que era uma garota que tava mandando mensagem pra ele e tal, não sei o que. Eu falei: não, olha aqui, eu já vi as mensagens, que é isso aqui? Aí ele virou pra mim e falou que era uma garota de programa, que ele tinha pagado ela pra ficar com ele. Eu fiquei desesperada, fiquei me achando a pior pessoa do mundo. Gente, meu tempo tá acabando. Se você quiser saber da parte 2, curte aqui e comenta também, tá? Parte 2. Descobrir que meu namorado me traiu com uma garota de programa, no mês da nossa festa de Eu noivado. fiquei muito desesperada. Eu chorei muito, porque eu não entendi o porquê que ele tinha feito isso comigo. Ele pediu perdão, falou que não ia mais fazer mais, que ela só era uma garota de programa, que ele tinha gastado o dinheiro dele com ela, que ele estava arrependido, que ele queria ser meu noivo, que ele queria ficar comigo, e pra eu acreditar nele, que não era pra gente jogar nossa relação no lixo, que se a gente terminasse a culpa ia ser minha, porque eu não ia perdoar ele, não sei o quê, que ele estava arrependido, sabe? Ele sempre jogando a culpa pra cima de mim. Eu fiquei muito desesperada. Ele era o amor da minha vida. Eu fiquei sem chão, completamente sem chão. Eu não sabia o que fazer e eu acabei perdoando ele. Eu perdoei porque eu amava ele demais. Amava demais mesmo. E perdoei. Só que o nosso relacionamento depois daquilo ali ficou abalado. Tudo que ele falava pra mim eu achava que era mentira. E quem virou possessiva foi eu. Então depois disso tudo que aconteceu, eu comecei a entender o porquê que ele era tão possessivo comigo. Por que ele tinha tanto ciúme de mim, né, da minha pessoa. Por que ele era daquele jeito comigo. E ele era assim porque ele me traía, porque ele fazia sacanagem comigo. Era por isso que ele era daquele jeito. Ele era inseguro porque ele não me passava segurança, ele não era fiel comigo. E só depois que a ficha foi caindo e o relacionamento foi esfriando e eu via que aquilo ali não ia mais dar certo. Só que eu tinha medo, sabe? Medo de terminar. E eu vivia nesse relacionamento totalmente tóxico porque eu achava que eu não ia encontrar outra pessoa. E foi horrível. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu ficava rezando pra ele terminar comigo. Rezava todos os dias pra ele terminar comigo. Só que eu não dei mais conta. Não dei mais.
e eu decidi dar um basta. Eu terminei com ele, falei que eu não queria mais, e ele disse que me amava, que não era pra terminar, e eu falei pra ele que não ia aguentar mais, porque eu já tinha sofrido muita decepção. E a gente terminou. Então, meus curiosos, mais uma história pra vocês, essa história de uma seguidora que me mandou lá na rede vizinha. Se você quiser ver sua história contada aqui, me manda uma mensagem lá com sua história, pode ser por áudio, pode ser por texto, tanto faz, que eu vou ter o prazer de reproduzir ela aqui. Lembrando que todas as histórias que eu conto aqui são histórias que seguidores me enviam. E é muito gratificante compartilhar com vocês essas histórias, porque eu sei que é história de superação, é história de quem já passou por coisas ruins e tá querendo levar algum exemplo pra alguém, porque tem muita gente às vezes passando pela mesma situação e não sabe o que fazer. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se quiser mandar sua história, me chama lá na rede vizinha, tá bom? Um beijão e até a próxima história. Eu só queria dar. E ele só queria comer. Mas fazia tanto tempo que eu não me depilava que eu acabei colocando cera quente demais lá embaixo. Na hora que eu puxei, eu senti que algo deu errado. Mas foi quando eu estava pronta para puxar o papel da outra banda que um alarme de incêndio do meu prédio tocou e eu tive que correr. Tava o maior tumulto. Era água caindo do teto e eu só de roupão sem calça e sentindo aquela trouxa cheia de cera pendurada lá embaixo. Quando do nada, minha vizinha começou a gritar. Foi aí que a correria parou e todo mundo começou a tentar segurar ela, enquanto ela tentava puxar o cabelo de outra mulher. Mas foi aí que a vizinha do 102 começou a contar tudo e falou que aquela confusão toda era porque uma estava pegando o marido da outra e a que estava sendo traída também traía e que agora as duas estavam grávidas. Era uma gritaria sem fim. Mas aquele caos foi interrompido quando o porteiro disse no alto-falante que o alarme de incêndio tinha disparado por engano. Aquela confusão toda tinha levado horas para acabar. E quando eu voltei para casa, já estava quase na hora do meu encontro. Eu me maquiei bem rápido. E na minha cabeça eu tomaria banho depois, quando eu chegasse no motel. De repente, a campainha toca. Era Arthur, o cara que eu tinha conhecido pelo Facebook. Na hora, ele me deu um beijão e disse que queria ir logo jantar, porque depois eu seria a sobremesa. Mas foi na hora que eu sentei no carro que eu senti um negócio grosso entrando. E foi aí que eu me lembrei que eu tinha esquecido de arrancar o papel com cera quente lá de baixo. Eu fui o caminho inteiro pensando em como eu ia arrancar aquilo antes da hora H. E mal eu prestava atenção no que Arthur falava. Até que quando chegamos no restaurante, a primeira coisa que ele me perguntou foi: posso colocar um nome na sua coisinha lá embaixo? No primeiro momento, eu achei engraçado e fofo. Aí eu falei: pode, ué. Ninguém nunca deu nome, mas se tu quiser... O papo foi ficando bom e aquilo foi me relaxando. Tomamos o vinho e em poucos minutos eu já estava bem solta. Só que quando chegamos no motel, eu mal me lembrava de tudo aquilo que a gente tinha falado. Eu queria era dar. Aí o clima foi esquentando, aquele fogo, ele me pôs na cama, foi desarrumando meu vestido, beijando meu pescoço, até que ele chegou no meu ouvido e sussurrou: posso beijar a sua Juraci? Na hora eu não entendi. Eu juro, gente, eu pensei que ele tinha errado meu nome, mas ele insistia dizendo que queria lamber a minha Juraci. Foi aí que eu percebi que aquele era o apelido carinhoso que ele disse que daria na minha coisinha lá quando a gente estava no restaurante. Ele ficava assim: deixa eu sentir a tua Juraci, vai, deixa. Foi automático, minha filha. Na hora eu levantei da cama e perguntei toda dor de um homem: que diabo é Juraci? Na hora, gente, o homem se transformou. E a reação dele foi completamente desproporcional ao que eu falei. O olho dele encheu de lágrima. Ele disse que Juraci era muito especial para ele e que achou que eu era romântica. Ele vestiu a roupa e foi embora e me deixou no motel sozinha. Eu fui para casa indignada, porque além de ter ficado só nos beijos, o papel com cera quente, gente, ainda estava preso lá embaixo. Só que agora eu tinha bolhas e mal conseguia fechar as pernas de tão inchada que estava. Eu cheguei com tanta dor, aí eu fui ligar direto para minha ginecologista, que ela não estava na cidade, mas disse que eu deveria ir urgente na clínica dela, que tinha um médico novo lá na equipe que poderia me atender.
No dia seguinte, eu acordei cedo, fui correndo para a clínica e a secretária me encaminhou para a sala. Pediu para eu tirar a roupa e esperar deitada na maca com as pernas abertas. Eu estava com tanta dor que eu me lembro que eu chorava. Foi aí que a porta se abriu e, para minha surpresa, o ginecologista novo era o cara da Juracy. E foi nesse dia que Arthur conseguiu tirar o papel cheio de cabelo da minha coisinha. E eu contei tudo o que deu errado no dia do nosso encontro. E foi conversando com ele que aí ele abriu o coração e me contou que era fã do filme Jurassic Park e que eu tinha ferido os sentimentos de fã dele quando eu falei aquelas coisas pra ele no motel. Depois disso, ele me receitou um tratamento, eu fiquei boa e pude ver o grande Juracy que Arthur tinha entre as pernas. Hoje estamos casados e temos um filho chamado Juracy Park de Souza. Tinha tudo para ser um péssimo encontro. E foi. Mas a vida se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar, mesmo que o início seja todo cagado. O dia em que eu desmaiei batendo o cotovelo. Quando eu era uma criancinha e tava lá na segunda série, mais ou menos, eu tinha muito mania de fingir que eu tava passando mal. Pra quê? Pra ir pra casa ver desenho, né? Bom, e aí um certo dia eu decidi fazer isso, tava frio e eu queria ir pra casa assistir Looney Tunes, sei lá, TV Globinho, não lembro o que eu assistia na época. E aí eu cheguei pra professora e falei: professora, tô passando mal, tô ruim do estômago, liga pra minha mãe. E a professora, acho que ela já tava um pouco meio ligada ali, né, que eu meti o louco, e falou: não, minha filha, vai lá, volta pra sua carteira e vai fazer a lição. E aí eu voltei pra minha carteira fazer a lição. Bom, voltei pra minha carteira, minha amiguinha que tava na minha frente virou pra trás, a gente começou a conversar, pipipi, popopó, pipipi, pum, meti o cotovelo bem na quinazinha, assim, ó, da carteira, mas bem na quina, sabe, bem aqui, assim, ó. No mesmo instante que eu meti aqui, assim, na quina, eu já senti a minha vista escurecer, o estômago revirar. Foi tudo ficando esquisito e eu, pum, desmaiei. Eu nunca tinha desmaiado, foi uma sensação muito esquisita, parecia que eu tava numa montanha-russa de olho fechado. E aí, quando eu finalmente acordei, tava um monte de cabecinha de todos os meus 30 coleguinhas de classe, de classe, assim, ó, olhando pra mim, e a professora, assim, ó, em choque. Bom, daí a professora ligou pra minha mãe, falando que eu tinha desmaiado e tal, e eu fui pra casa. Eu acho que a professora deve ter ficado com muito peso na consciência, achando que eu desmaiei porque eu tava passando mal, mas a verdade é que eu desmaiei porque eu tava de pipipi, popopó, e eu meti o cotovelo na quina da carteira. Olha que criança endemoniada. Nem pra falar a verdade, né? Bom, eu falei a verdade agora que eu já tenho quase 30 anos, eu não sei nem se minha professora ainda tá viva. Bom, mas também o karma veio porque depois disso, um pouco depois, eu comecei a realmente passar muito mal na escola. E quando eu fui fazer os exames, eu estava com uma ameba na minha barriga.